paz seja sobre vocês. Aqueles que estão nos assistindo essa noite pela TV, os que nos assistem pela internet, saúdo a todos com paz, sejam bem-vindos ao Divã da Graça dessa noite. E hoje eu quero pular a minha sequência propositalmente, porque eu quero tocar num assunto que tem me chamado muita atenção. O tema da mensagem dessa noite é preparando-me para mudanças. Acho que em sã consciência, todos nós chegamos a um momento que temos a certeza que precisamos mudar de alguma forma. Mudar nossa rotina, mudar nosso comportamento, mudar nossos paradigmas, mudar o nosso modelo de pensar as coisas, mudar de look, mudar de estruturas, mudar de cidade, mudar os relacionamentos, mas toda mudança vai gerar grandes desconfortos. Mesmo as mudanças mais necessárias e desejadas, essas mudanças não só geram desconfortos, mas também geram transtornos. Imagina, se eu vivo a minha vida familiar num determinado ritmo, e se eu quero melhorar essa estrutura familiar, não tenha dúvida, há transtornos que vão ser necessários no enfrentamento desses transtornos. Se eu venho assumindo um comportamento, esse comportamento ele tem gerado prejuízos na minha vida, então mudar o comportamento requer um entorno de mudança muito grande. Eu não mudo só hábitos quando eu quero mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar as coisas, a minha maneira de ver as coisas, meus filtros precisam ser alterados quando eu penso em mudança, porque a mudança que será efetiva, ela vai acontecer quando eu mudo de mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, tudo que eu faço é tentar mudar, porque quando a crise passa, quando a vontade passa, então eu volto a ser aquilo que eu era antes, ou eu pioro o meu estado anterior, porque na verdade ninguém volta a ser como era. A gente pode até piorar, porque não conseguiu avançar no nosso propósito. Então, essa noite eu quero falar um pouco sobre mudança, porque há uma história de um rapaz, ele é um jovem na busca de sabedoria, ele encontra um velho sábio, aproxima-se do velho sábio e diz para ele: mestre, eu desejo sabedoria, eu quero ser um homem sábio. E o velho sábio então abraça o jovem aprendiz, vai se aproximando de um lago, e quando estão bem próximos do lago, ele pergunta para o jovem: o quanto você deseja ser sábio? E diz: eu desejo muito ser sábio. Ele diz: muito bem. Aí ele coloca sua mão no pescoço do jovem aprendiz e coloca a cabeça do jovem aprendiz dentro do lago, e o jovem tenta se desvencilhar, mas não consegue, porque ele tem muita força, segura a cabeça, ele está perdendo o fôlego, ele começa a beber seus primeiros goles d'água, agoniado, tentando buscar respirar, e quando o velho entende que ele não vai mais suportar, ele tira a cabeça dele, e ele ofegante, e sem entender nada, aborrecido, o velho sábio diz: por que você fez isso? Ele disse: se você
Mas se o teu desejo é menor do que o desejo do oxigênio, então você jamais será sábio. Eu uso essa história, essa parábola, como uma relação de similaridade entre o desejo da mudança e a verdadeira mudança. Porque o desejo de mudar só não vai gerar em nós grandes mudanças. E durante esse nosso encontro, eu vou tentar usar alguns preparos que a gente precisa ter para viver de verdade mudanças efetivas na vida da gente. Quero ler com você primeiro o texto de São Paulo, apóstolo, que está na carta dele aos Romanos, a igreja que se encontra em Roma, capítulo 12 dessa carta, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para qual toda mudança efetiva começa pela nossa mente. Se a sua mente não mudar, nada muda na sua vida. Você pode ser uma pessoa bem disciplinada e durante um tempo conseguir manter a disciplina, mas se a sua mente não mudar, o seu corpo vai requerer o estágio anterior. Eu passava pela litorânea essa semana e estava impressionado como a natureza reivindica o seu estágio anterior. Onde hoje passa a litorânea, vocês que moram aqui na cidade mais tempo que eu, sabem que ali era duna, era só areia. A equipe de limpeza da cidade pode varrer o quanto ela quiser, mas a areia vai voltar para o meio do asfalto. Por quê? Porque a natureza da duna vai requerer de volta aquilo que é dela. Se eu não mudar a natureza do ser, e ninguém muda a natureza do ser se não mudar a velha mentalidade. Você pode tentar mudar de hábito, mas se não mudar o ser, o hábito será só uma questão de disciplina. Eu queria usar a palavra, mas fugiu, sazonal. Acontece só em determinado período. Não vai mudar você. Vai mascarar, vai maquiar, vai travestir, mas a sua natureza continua a mesma. Para mudar a natureza, precisa mudar a mentalidade. É como uma pessoa que fica debaixo do espírito de dependência, sabe? Ela não consegue ser livre. Ela foi educada a depender dos outros. Se ela não mudar o modelo de pensar, ela vai ser uma eterna dependente. Vai ser mais velha, cronologicamente, vai ter uma outra condição, mas o modelo de dependência sempre estará ali. Ou vai depender de recursos financeiros de outros, ou vai depender do favor dos outros, ou vai depender do carinho dos outros, ou vai depender de alguma coisa. Estávamos conversando essa semana de uma pessoa que ela pode melhorar a qualidade de vida dela, mas ela não muda. Por que ela não muda? Porque se ela mudar, ela perde o favor que uma outra pessoa gera para ela. Então ela não vai mudar. Eu falava para um mendigo: eu quero orar por você, eu vou curar você dessa enfermidade. Ele olhou para mim e disse: mas eu não quero ser curado,
Você se lembra de Bartimeu, o cego mendigo? Qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Ele é um cego de nascença, mendigo, e qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Vocês se lembram? Qual foi a pergunta? O que queres que eu te faça? Não te parece uma pergunta óbvia demais? Ele é um cego e mendigo, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É porque nem sempre um cego mendigo quer ver. Você está entendendo? O que é que eu quero de verdade na minha vida? Porque a mudança vai depender daquilo que eu quero, de verdade. Um dos sistemas mais poderosos que habitam na vida do ser humano, talvez um sistema mais poderoso do que o sistema intelectual, é o sistema da volição, é o sistema das vontades, dos desejos, dos desejos que se tornam decisões consistentes. Você pode muito mais do que você pensa que pode. Porque o sistema da vontade, ele é mais poderoso do que os nossos músculos, mais poderoso do que nossos recursos financeiros. Você pode não ter um centavo no bolso, mas se você tiver vontade, essa situação muda. Entende? Muda quando você muda de modelo mental. A maioria de vocês conhece a história do cowboy, que era um rapaz, um adolescente, era um discípulo querido, e ele tinha um pai que era dono de uma vacaria. E um dia ele chegou chorando, me procurou e disse: eu estou andando na M, foi a palavra que ele usou, M, do excremento da vaca, M. Estou sendo só educadinho, né? Ele dizia: eu estou vivendo na M. Eu disse: como, meu filho? Sim, meu pai é dono de uma vacaria e eu tenho que andar naquele dejeto de vaca o tempo todo, é assim que eu me sinto, em plena M. Eu disse: meu filho, você está no meio de uma riqueza, você anda sobre riqueza. Ele disse: como riqueza? Eu estou pisando no meio do cocô da vaca? E você está me dizendo que eu estou pisando em riqueza? Eu disse: meu filho, pega esse produto com um pouco de terra lá do fundo do sítio do seu pai, aquela terra preta, mistura essas duas coisas, ensaca e vai para a Avenida Brasil, que é um fluxo intenso de carro na cidade. Vá para o canteiro central e coloque o nome disso que você chamou de dejeto, coloque o nome de terra adubada e passe a vender terra adubada. Mudança de modelo. Se você muda a maneira de pensar, você muda a maneira de ver. A visão não está no globo ocular. O globo ocular é só um captador de imagem. A nossa visão está aqui dentro. Se você muda a sua mente, você muda a sua visão. Se eu fosse você, eu diria agora: glória a Deus. Eu não preciso ensinar você a cultuar, né? Acho que você já sabe. Esse cara não só passou a vender a terra adubada, ele começou a colocar mudas de planta, e ele se interessou pelo negócio. Logo ele comprou um terreno na beira da estrada e montou um negócio. E hoje, se você passa por lá, ele tem uma equipe de jardineiros. Ele se especializou em jardinagem. Ele vende N mudas desde mudas de árvores frutíferas às ornamentais. Ele montou um negócio porque mudou de mentalidade. A minha vida muda quando eu mudo de mentalidade.
Você pode ser uma pessoa rica e viver profundamente na pobreza, porque sua mentalidade não te deixa avançar. E ninguém se moverá 1 centímetro na sua vida se não mudar a sua mentalidade. Nós só vamos até o limite que a nossa mentalidade nos impõe. É uma ditadura que você precisa romper com ela. E romper com ela só tem um jeito: é você estar disposto a enfrentar o desconforto e os transtornos da mudança. Nem sempre é fácil, ou quase nunca o será. Mas conviver com as consequências de uma mudança dessa natureza não tem preço. Ok? Posso começar? Vamos lá. Bom, para que nossas mudanças sejam efetivas, dentro do grupo desse combo de condições, o número 1 do que eu estou chamando de combo da mudança, reconhecimento dos meus limites. Se eu não reconhecer, reconhecimento, se eu não reconhecer os meus limites, se eu não reconhecer as minhas psicoses, se eu não reconhecer minhas dificuldades, se eu não reconhecer os meus erros, se eu não reconhecer os meus pecados, se eu não reconhecer aquilo que precisa ser mudado na minha vida, eu posso fazer a força de um Hércules, eu não vou mudar. A mudança efetiva começa com reconhecimento. Se você não reconhecer que esta área determinada da sua vida precisa de mudança, você nunca vai mudar. As pessoas podem falar ao seu redor, só vão provocar irritação em você. As pessoas podem provocar você e vão arrumar uma briga com você, porque se você não reconhecer, você não muda. Porque nossas mudanças, elas se dão a partir das áreas de reconhecimento. Então, aqui eu preciso parar, respirar fundo e estar disposto a fazer uma investigação honesta comigo mesmo. Porque, gente, deixa eu falar sério com você, os maiores problemas que nós vamos encontrar na vida não estão nos outros, estão em nós, sabe? E se eu não reconheço, eu vou entrar por um processo extremamente desgastante, chamado culpabilização. Ou seja, eu vou sempre encontrar um culpado. Para os meus erros, culpado será o diabo. Na igreja, o diabo, coitado do diabo. De tudo aquilo que a gente não consegue explicar ou justificar, o bichinho leva a culpa, não é não? Eu acho que às vezes ele deve ter uma conversa com Deus e diz: Senhor, nem tudo que estão falando aí é verdade. Eu não sou o único mentiroso nessa história. A gente acha que culpado é o diabo, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, culpado é meu ex-marido, culpado é minha ex-mulher, o culpado é... Pare de culpar as pessoas. Isso é uma atitude de reconhecimento. Pare de culpar as pessoas e assuma os seus erros. Você não tem como mudar as pessoas, mas você tem como mudar você mesmo. Sabe, gente, nós não podemos mudar a chuva que cai, mas podemos mudar a telha que está quebrada. Aquilo que é competência nossa, e aí, para que eu estou chamando você? Para a nossa competência. Aquilo que a gente pode fazer para mudar. Mas se não houver reconhecimento, não haverá mudança, você pode ter certeza disso. Eu vou mudar porque
a dona Furustreca está dizendo que eu tenho que mudar. Você não vai mudar por causa dos outros. Ninguém muda por causa dos outros. A gente se traveste por causa dos outros, mas não muda. Nós só mudamos quando a mudança é por nós mesmos. Olha, e é desonesto com as pessoas a gente mudar por causa delas. Entende? Porque toda mudança em nós precisa ser a partir de uma escolha feita por nós mesmos. Nós não confiamos de verdade, nós não confiamos nas pessoas que mudam por causa dos outros, porque na primeira oportunidade elas voltam a ser exatamente o que elas eram. Estou te falando. Pressão não muda ninguém, pressão não muda ninguém, porque a mudança, ela não é resultado de uma pressão, é resultado de uma decisão, escolha, uma demanda a partir do meu reconhecimento. Compreende? Número 2, do combo da mudança. É o desejo da mudança. Então, eu posso reconhecer, mas não desejar mudar. Eu olho, reconheço, identifico, mas querer mudar é outro capítulo. Um capítulo à parte para alcançar a transformação do modelo mental. Porque eu posso reconhecer que estou errado, mas eu não tenho vontade de mudar. Quantas pessoas nós conhecemos assim, gente? Entende? Nós conhecemos, não é pouca gente não, é muita gente, que reconhece os seus erros, que reconhece os seus limites, mas que não tem vontade de mudar, não estão decididos a mudar, choram, se angustiam, adoecem, mas não tem vontade de mudar, não tem o coração, não tem pendor no coração para a mudança. Então, é necessário mudar. Eu disse para você que o sistema mais poderoso que existe na nossa vida é o sistema da volição, é o sistema da vontade. O sistema da vontade, ele muda a gente de peso, ele muda a gente de estilo de vida, ele muda a gente de estilo de casamento. A vontade, do desejo da mudança, a vontade da mudança muda N coisas na nossa vida, mas você precisa ter vontade. E se você não tem vontade, mas quer de alguma forma, mas aquela vontade, estou falando de vontade, né? Eu estava falando com a Priscila, eu queria falar inglês, mas eu queria, na verdade, nascer falando inglês. Assim, aquela vontade de falar inglês, eu ainda não tenho aquela vontade, senão eu já estava falando, né? The book's on the table. É que quando você tem vontade, essa vontade começa a dominar suas escolhas, suas preferências. A minha vontade vai dominar meus relacionamentos, vai dominar minhas escolhas, minhas preferências, vai passar por aqui. Mas se eu não tenho vontade, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E qual será o resultado? O mesmo para o resto da minha vida. Então, só reconhecer os meus limites, minhas taras, minhas dificuldades, isso não muda nada, mas é o primeiro passo. E o segundo está na área da minha decisão, da minha escolha, do meu desejo mais honesto, mais sincero, daquele que é mais entranhado em mim. Vai mudar. Sabe, toda montanha sai do lugar de uma pessoa que está decidida. Disse Jesus: se eu tiver fé, ainda que seja uma pequena fé, como o grão de uma mostarda, se eu disser à montanha, ergue-te e lança-te no mar, essa montanha vai mudar de endereço. O problema é que as montanhas às vezes desconfiam que nós não temos essa fé, então elas não vão mudar de endereço. Montanha não muda de endereço se você não convencê-la que ela tem que mudar. E aí é preciso você ter fé, não de um gigante,
mas a fé que se agiganta, a fé que é como um estupim, pode começar pequenininho, mas ela vai explodir. Aí você tem que usar a palavra. O espírito da palavra não é uma palavra simplesmente um vocábulo solto, é o espírito da palavra. Toda palavra que a gente diz, ela tem dentro dela uma intenção original, é o espírito da palavra. Eu tenho dito que às vezes a gente ouve uma declaração assim: meu amor, eu amo você, e você tem certeza que é mentira. I love you, baby. Je t'aime, mon amour. Você diz mentira. Por quê? O vocábulo está ali, combinando direitinho, mas o espírito da palavra não convence. Não tem verdade naquela fala. É disso que eu estou falando. Quando você olha para a montanha e ela está convencida de que você não vai mudar de endereço, ela então vai mudar. Eu estou falando dessa vontade. Essa vontade muda qualquer coisa na vida da gente. Então é preciso ter vontade, é preciso ter desejo, mas não um desejo orgásmico, sazonal. É um desejo intenso, que domina seus músculos, seu sono, aquele desejo que não deixa você dormir sossegado, aquele desejo que seus poros se abrem, seu cabelo fica sedoso, tipo paixão. Pessoa apaixonada não conhece ninguém, entende? Aquele que fala do objeto da sua paixão o tempo todo, e não precisa ser uma pessoa, o objeto da paixão pode ser 1000 coisas, né? A pessoa apaixonada é estranha, não é estranha, fala do objeto da sua paixão o tempo inteiro, e fica, o olho brilha, não é? Os apaixonados, eles produzem mudanças intensas. O cabelo do apaixonado fica mais sedoso, os poros mais abertos, muda o hálito, até a axilose se recolhe. Tudo muda na vida de um apaixonado. É dessa paixão, é dessa vontade apaixonada. Não há nada na vida de uma pessoa que tenha esse tipo de vontade apaixonada que não possa ser conquistado quando ela decide. Decisão, escolha, vontade. Posso comentar mais um? Já quer ir embora? Por favor, fica mais um pouquinho. Obrigado. Oh, meu Deus do céu. Quero usar uma outra palavra. A palavra arrependimento. Nós, durante muitos anos, religiosizamos a palavra arrependimento. A palavra arrependimento, normalmente ela vai estar associada a uma atividade religiosa, de compulsão, né, o choro, o remorso, né? Mas eu quero usar a palavra arrependimento na sua intenção original. Quando João Batista começa a pregar lá no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, João Batista está usando a palavra metanoia. Digamos que João Batista sou eu, e eu diria lá no deserto da Judéia: metanoia, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Do que João Batista está falando? Que eu devo chorar? Não. Metanoia é a palavra grega que João Batista usava no deserto da Judéia. Noia é mente. Mente. Meta, mudança. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é ressignificar aquilo que fazia você tropeçar. Aquilo que está ali não vai mudar, mas a maneira que eu penso sobre aquilo é que vai mudar.
Arrependido é o camarada que olha para o mesmo fato concreto, o fato concreto continua o mesmo, mas a maneira com que ele enxerga aquilo que o fazia tropeçar no seu próprio pé, já não faz mais, porque eu já não penso da mesma maneira que eu pensava antes sobre aquele fato determinado. Metanoia. Se eu não tiver legítimo arrependimento pelas loucuras que eu fazia, pelas dificuldades pelas quais eu passei e deixei elas tomarem conta da minha vida, se eu não me arrepender, se eu não mudar de modelo mental, eu estou sublinhando isso aqui desde que eu comecei, nada vai mudar na nossa vida. E se eu não consigo me arrepender, eu preciso tratar com aquele que muda a minha natureza, que muda a minha essência e que muda o coração. Paulo diz que quem gera metanoia em nós é o Espírito de Deus. Diz Paulo que quem gera arrependimento para que eu creia, quem gera mudança de modelo mental na vida de um homem é o Espírito de Deus. Se você não consegue, recorra ao Espírito de Deus. Precisa ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, para que Ele mude esse modelo que você pessoalmente não consegue mudar. Aí a sua fé precisa ser ativada. Estamos tratando da tua subjetividade, estamos lidando com as coisas do teu interior, e se você não conseguir mudar as coisas subjetivas na sua vida, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a natureza, Deus pode transformar aquilo que você não consegue. Compreende? É um salto que você precisa dar em Deus. Quarto passo. Estou muito veloz ou está tudo bem até aqui, gente? O quarto passo, eu quero usar a palavra determinação pela mudança. Repita comigo a palavra, determinação. É o quarto ponto do combo da mudança. Determinação. Para nós a palavra não é uma palavra estranha. Determinação. Ela é uma palavra construída a partir de duas palavras. A raiz da palavra determinação é a palavra terminação. Sabe o que é uma coisa terminada? Me arrume um sinônimo para terminado. Concluído, acabado, findado, encerrado. O que é determinação? Como é que vive um determinado? Determinado é todo homem, toda mulher que encerrou uma história dentro de si e agora vai ficar de pé para concluir do lado de fora aquilo que já foi encerrado pelo lado de dentro. Determinação. Quando você muda uma história, quando você muda um assunto, quando você muda uma condição pelo lado de dentro, tudo vai ficar muito mais fácil pelo lado de fora. Porque do lado de fora agora é só uma questão de tempo, porque esse assunto está acabado na minha vida. Sabe quando eu deixei de fumar? Eu fumei um cigarro chamado Jamba. Vendi esse cigarro por aqui? Não? Não, hein? Toda hora, distribuição quase que gratuita, né? Eu fumei Jamba, e um dia eu disse, eu vou parar de fumar essa Jamba, e parei de fumar Jamba. Mas eu fumava um outro cigarro chamado Hollywood. Hollywood? E ele me dominava. Estou ali falando, ele me dominava. O diabo da Jamba não me dominava, mas o diabo do Hollywood me dominava. E eu ia para a igreja mastigando chiclete, comendo folha de laranjeira, miolo de pão, toda loucura para esconder o cigarro. Os irmãos, tadinhos, os irmãos cheios de carinho me abraçavam, e eu não queria dizer para eles que eu fumava, né? E então toque bala de hortelã, e aquilo era uma mistura, uma nhaca, né? Eu disse, eu vou acabar com esse Hollywood na minha vida, e determinei. Eu acabei com Hollywood dentro de mim. Quando foi pelo lado de fora, a coisa ficou mais fácil,
Porque pelo lado de dentro eu disse: Jesus, eu quero acabar com isso na minha vida, me ajuda. E numa oração eu determinei, eu encerrei essa história em Deus, porque na minha carne eu estava refém do Hollywood. Desculpe, eu estou fazendo essa propaganda aí, mas é para contribuir com a tua vida. Vai viver mais, né? Vai viver mais. Encerrei essa história. Quando você encerra uma história dentro de você, querido, a coisa mais deliciosa que tem é você caminhar com o fim em mente, sabe? Andar, se levantar pela manhã, Miguel, com o fim em mente, é a coisa mais... Você diminui extremamente a possibilidade do erro quando você está com o fim dentro de você. Se eu fosse você, eu virava numa cambalhota aqui agora. Estou te dando um segredo de vitória. Estou dizendo para você que quando você levanta de manhã com um fim dentro de você, ninguém vai oprimir você naquele dia. Ninguém vai enganar você naquele dia. Ninguém vai corromper você. Ninguém vai prostituir a sua simplicidade, a sua fé, porque você está com um fim dentro de você. Sabe, Jesus, ele não se contaminou, não se deixou contaminar, porque ele estava com um fim dentro dele. Um dia, um dos seus grandes amigos, chamado Pedro chama Jesus e diz assim: mestre, tu está dizendo que tu vai para Jerusalém para ser crucificado? Não, de maneira nenhuma, não faça isso. Vamos fazer o seguinte: a gente sai daqui desse arrabalde, a gente vai para uma terra sem dono, né? uma região devoluta, e lá nós vamos te fazer rei, nós vamos te coroar. Jesus olha para ele e diz: não leia a Bíblia, não, Bíblia. Não. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás também é uma palavra grega que quer dizer adversário. Pedro não era adversário de Jesus, ele era adversário daquilo que Jesus estava dentro dele como propósito, que era ser crucificado por nós. E Pedro está conspirando. Jesus estava andando o tempo todo com um fim em mente. Ele entra no deserto e o inominável aparece para ele no deserto. Ele diz: rapaz, vamos fazer o seguinte, tu não precisa fazer força, se tu te prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Olha aí, só está eu e você, rapaz, prostra aí, ninguém está vendo. Aí disse aquele que andava com um fim em mente: nem só de pão viverá. Eu estou falando do contexto, né? Do contexto maior, dos 40 dias ali. Termina essa história, começa assim, mas termina a história assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. De que Jesus estava cheio? Da palavra. Ele sabia por que tinha nascido. Entende? Quando você sabe para que nasceu, quando o fim está dentro de você, ninguém corrompe você. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma instituição, nenhum Estado, nenhum governo, nada nesse mundo, nem a pobreza, nem a dor, nem a escassez, nem a angústia, nem o medo, nem a riqueza, nem a pobreza, nada pode afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você precisa ter o fim em mente. Determinação. Se você está determinado em mudar em alguma área da sua vida, precisa estar determinado. Essa área precisa estar encerrada. Nem sempre será fácil, porque você vai lutar com muitos fantasmas, mas se você estiver determinado, como eu disse, as muralhas e as montanhas não vão suportar a uma pessoa determinada. Fique do lado de uma pessoa irada e você pode derrubá-lo e vencê-lo. Esteja diante de uma pessoa furiosa e você vai desmontá-la. É simples, mas não fique na frente de um determinado. Ele não vai desistir até concluir
do lado de fora aquilo que está concluído pelo lado de dentro. Determinado. Okay. Muito bem. É melhor parar por aqui, né? Eu acho melhor. Oh, meu Deus do céu, não, aqui vai ser não. Eu acho que eu vou parar por aqui. Já está na minha hora, não? Deixa eu ver se eu posso avançar mais um cadinho. Me suportam mais uns minutinhos? Estão muito animados. Hoje mais do que sempre, estão muito animados. Muito bem. Eu vou para mais um e paro aqui. Você precisa estar decidido a morrer para as coisas que passaram. Se você não estiver disposto a sepultar as coisas que passaram na sua vida, você não vai avançar para as áreas de mudança. Essa não é uma decisão fácil, mas aprendemos com Paulo, o apóstolo. Ele disse: eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar, né, o prêmio da soberana vocação. Há coisas na sua vida que você precisa largar. Há histórias que precisam ser terminadas. Meu Deus do céu, como dizer isto? Todos nós temos um passado. E nesse passado há coisas que você precisa decidir esquecer. Como que eu vou esquecer se eu tenho um sistema de memória, eu sou como um computador, eu guardo coisas na minha vida. Deus também guarda, Ele é onisciente, mas Ele fez uma escolha: não se lembrar mais do nosso pecado. Decidiu lançar no mar do esquecimento todos os nossos erros. Então há coisas que você vai ter que se tornar soberano na sua vida e governar sobre sua memória e não deixar ela fazer mais mal a você. O que isso quer dizer? Que há fantasmas do passado que precisam ser exorcizados. Há pessoas que não devem mais caminhar dentro de você para o futuro. As experiências que você teve, que estão te ferindo até hoje, te humilhando até hoje, você tem que decidir sepultar isso no passado e decidir que isso não vai mais governar suas emoções para o futuro, senão você não muda. É uma escolha. Eu sou tal e qual você é, dotado do mesmo sistema de memória. Também já fui humilhado, também já fui insultado, também já fui ferido, também já fui. Só que eu aprendi uma coisa: se eu continuar arrastando para o resto da minha vida essa memória que me esbofeteia, eu não vou ter um futuro saudável como eu pretendia ter. Há pessoas que eu tive que decidir deixá-las no meu passado, porque se eu continuo trazendo elas para o meu futuro, elas não vão me deixar saudável lá no futuro, elas vão acabar com a minha vida. Há cenas, sabe, perfumes, sabe que há perfumes que quando você sente o cheiro dele, tem rua que tu até evita de passar por ela, porque música. Esse amor de mais antigo. Não conhece esse corinho? Amor de mais amigo. Sniff.
Há músicas que quando você ouve, te paralisam, fazem o coração bater mais forte. Você precisa tomar uma decisão. Sepultar aquilo que te humilha, aquilo que te entristece. E essa não é uma decisão emocional, é uma decisão racional, inteligente. É como perdoar. Eu não estou sentindo. Bicho, quem te disse que perdoar tu tem que sentir alguma coisa? Perdoar é perdonar, é doar-se por inteiro. Perdonar, totalmente. Donar, doação. Perdoa quem é inteligente. Você já deve ter ouvido a historinha, né, de que quem não perdoa é semelhante ao homem que toma um cálice de veneno, um cicuta, e fica esperando o outro morrer. Entende? Tem pessoas que você não tem que sentir, você tem que decidir. É que nós temos uma relação com a nossa alma muito intensa e pouco espírito, né? A gente só atribui as atividades espirituais aos dons espirituais, e não a viver no Espírito, viver nessa soberania, como Deus fez, decidiu nos perdoar, e nem se lembra da nossa lasqueira mais. Aí nesse momento você precisa ser um com Deus, e tomar essa decisão. Eu não vou mais ficar futucando esse passado, o que passou, passou. Eu não vou me advogar, eu não vou me espernear, passou, a fila anda. A fila anda. Ei, filha, a fila anda. A fila anda é uma das filosofias mais importantes que nós trazemos para o pragmatismo da nossa história. Deixar o que passou, passou. Entende? Se você continuar remoendo, revolvendo, remexendo aquilo que passou na sua vida, você nunca vai ter sossego, porque no passado nós carregamos culpa dele. Por que eu não fiz? Por que eu não disse? Por que eu não falei? Por que eu não... Culpas. Estava dizendo para vocês, eu li uma reportagem, e a reportagem era sobre escolhas entre o futuro e o passado. E a pergunta era: se nós pudéssemos entrar na máquina do tempo, a que tempo você queria ir? Ao futuro ou ao passado? Isso foi uma entrevista com um número considerável de pessoas. Queriam saber a opinião daquele grupo. E a maioria quase que absoluta respondeu: eu quero voltar ao passado. Por quê? Por quê será? Porque no passado estão os beijos que nós não demos, os abraços que não deveríamos ter dado, os amigos que não deveríamos ter feito, os erros que nós cometemos. E se nós pudéssemos, faria uma dancinha do Michael Jackson, né? Outra, não é, professor? Vai, aquela dancinha do Michael Jackson, né? Voltaríamos ao passado para corrigir, para enfrentar, para fugir. Nós corrigiríamos o passado. E eu fiquei, meu Deus, nós temos menos medo do desafio do futuro do que dos fantasmas do passado. Eles nos assolam, eles nos assombram. Daí a teoria das janelas assassinas, né? Elas acabam tendo coerência, porque são janelas que vão se abrindo e assombrando a nossa vida de coisas que passaram. Paulo diz: resolve teu passado. Há coisas que eu vou decidir me esquecer. Decisão. Aquilo não vai mais operar no meu futuro.
Eu aprendi, por isso que eu tenho às vezes insistido com essa história. Eu aprendi na minha própria pele que lá no meu futuro está um ambiente intacto. Vou já. Ninguém entrou no meu futuro, ninguém mentiu para mim lá, ninguém me traiu. Estava dizendo para eles que lá no futuro ninguém me enganou, ninguém me trapaceou, ninguém me humilhou no futuro. Mas eu não consigo chegar lá de maneira saudável, ou vou chegar todo recalcado. Eu piso no futuro de meu amor me abandonou, eu fiquei tão triste. Eu fiz um negócio, faliu, e agora não tenho coragem de começar um novo negócio. Lá no passado me deram um tapa. Meu filho, esqueça o seu passado, porque está intacto. Para onde você está indo está intacto. É um terreno virgem, ninguém entrou lá. Eu vou entrar de cabeça erguida, porque lá o que me aguarda, olha, alguém já deve ter dito para você, se não disse eu vou dizer para você, seu futuro é glorioso, aqui e lá, mas será tão glorioso quanto suas escolhas consentir que ele seja. Portanto, quando pensar no futuro, vai colocando um sorriso nos lábios. Quando pensar em casamento, não pensa naquele doidinho. O bispo não era um doidinho, era uma quebrete, piriguete. Deixa essa quebrete para trás. Pensa na princesa, né? Pensa no príncipe. Porque eles perderam. Porque, se eles soubessem quem você é, pegariam você no colo, colocariam sua camisa no chão para você passar em cima dela e não molhar o pezinho na poça de lama. Então perderam. Lá no futuro, o que te aguarda é glória purinha. Portanto, vai para lá, larga essa desgraça que está acabando com a tua vida. Estou te falando, tu não está acreditando, eu estou quase jogando esse computador para o alto. Tu não está acreditando no que eu estou te falando. Larga essa desgraça logo de uma vez. Tu está ficando velha, enrugada, feia. Não, você é jovem ainda. Sabe? Se ame. Se ame. Seja honesta ou honesto com você mesmo. Olha lá para o futuro. Tem oportunidades belíssimas. O que Deus fez na sua vida ainda não é tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Olha, Deus fez tanta coisa lá. Ei, filho, a glória da segunda casa pode ser muitas vezes maior do que a primeira. Mas se você vai se arrastando para a glória da segunda, será? Parece uma hiena. Tu lembra da hiena? Ó vida, ó sorte, ó azar. Lembra da hiena? Vocês não são dessa época da hiena, né? Será que eu estou ouvindo? Será que é verdade? Olha, uma coisa, vai se arrastando, mas vai. Vai como a hiena reclamando, mas vai. Prefiro largar essa desgraça para lá, porque você não pode entrar pela metade no futuro, tem que entrar todo pelo futuro. Entende? Há tanta gente boa esperando por você lá, tantos negócios interessantes que estão lá, tantas oportunidades benditas que estão lá. Não vale a pena você largar, né? Ou vale a pena você largar essa loucura toda para trás? Paulo diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte era uma sentença romana sobre um determinado sentenciado. Era uma condenação. Era assim: o cara cometeu um crime grave e ele era sentenciado com esta pena, corpo da morte. Como era isso que acontecia? Zazá, pode me ajudar aqui um instantinho, meu amor? Vem cá. Você é mais levinha, é mais fácil mover com você. Não, se eu pego um cara pesado, eu estou roubado. Venha.
Ela é linda, né? Irmã Zazá, para quem não conhece. Digamos assim, corpo da morte, o cara, digamos, eu sou o condenado. Então eles amarravam ao meu corpo um defunto. E aí o sentenciado tinha que andar, vem comigo, viu, Zazá? Perna direita para frente, perna esquerda, vamos andar. A sentença era essa, ele tinha que andar com este morto para onde quer que ele fosse. Agora você imagina, em decomposição, tudo que era bicho, que saía do corpo do morto, entrava por todos os orifícios. E o condenado morria a partir dessa infecção generalizada, mas ele não podia se desvencilhar do corpo dessa morte. É terrível, não é? Paulo diz assim, obrigado, viu, Zazá? Viva muitos anos, morra velhinha, sapateando por aí afora. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe por quê, gente? O que eu acho é que há pessoas que estão levando verdadeiros defuntos para o futuro. Vai morrer antes da hora. Uma hora dessa você para. Aí Paulo diz assim, graças a Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe, Jesus, ele quebrou essa sentença, essa saga interminável na nossa vida. Você não precisa levar esse defunto para o seu futuro, pode largar. Aí você pode dar nome ao seu defunto. Fique à vontade. Não, mas não fale, porque alguém pode ouvir isso, vai dar um rolo danado. Só pense. Tem coisas que você carrega dentro de você que estão te matando, te destruindo, e que você precisa renunciá-los na sua vida para chegar saudável lá no futuro. Amém? Vou terminar aqui com 3 pontinhos. Qualquer dia desse eu volto falando sobre esse assunto. Tudo bem? Obrigado.